Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Hoje eu quero falar a respeito do Apocalipse 18. Vamos dar continuidade ao meu curso a respeito do Apocalipse. Como eu falei, o meu curso não é um Apocalipse passo a passo, versículo por versículo, por quê? O Apocalipse não tem como ser feito desta forma. O Apocalipse é um livro muito complexo, no qual a todo momento você tem que estar fugindo de um capítulo para o outro, retornando alguns capítulos, enfim, é muito complexo. Não dá para ter um entendimento total do Apocalipse você seguindo versículo por versículo. O correto do Apocalipse é o quê? Você separa por temas, os principais, por exemplo, a grande tribulação, a besta do Apocalipse e também a prostituta da Babilônia. São os temas principais. Tem outros também que a gente vai abordando ao longo do tempo, mas enfim, você abordando esses temas principais, você consegue ter um entendimento melhor do que seguindo passo a passo, versículo por versículo, que nunca é compreendido da forma que tem que ser. Antes de começar mais um vídeo, eu quero aqui parabenizar o meu amigo Cláudio, o pessoal também do Caia Farsa, assim como o meu grande amigo do Inquisição Online, e dizer a todos os ouvintes que está sendo inaugurado hoje o canal Universo Católico 7, no qual nós vamos reunir diversos apologistas católicos, no qual eu estarei também, assim como o Inquisição Online. Se eu não me engano, o Demetrios também vai participar muito do canal. O Cláudio, que é o grande mentor de tudo isso. Então nós estaremos começando a partir de hoje postar os nossos vídeos tanto nos nossos canais quanto no Universo Católico 7. Bem, eu vou começar essa parte do curso falando a respeito do Apocalipse 18 e, ao mesmo tempo, eu já vou refutar algumas indagações de um protestante, no qual ele enviou no meu canal do YouTube, tentando me refutar. As indagações desse protestante diz assim: a primeira, ele fala que o Apocalipse no qual eu prego não está correto, por quê? Isso contraria todos os teólogos do mundo. Segundo, ele diz: a Bíblia não deixa indícios de que a Babilônia seja Jerusalém. Terceiro, Jerusalém não era a cidade que reinava sobre os reis da terra. O quarto, ele diz: a Babilônia nunca mais iria se reerguer. Em quinto, ele diz: a Babilônia era a maior cidade do mundo. Em sexto, a Babilônia era odiada por Deus. E em sétimo, ele diz: a Babilônia estava sentada como rainha. Então, segundo ele, segundo essas teorias e essas indagações, isso provaria que o Apocalipse no qual eu prego, no qual eu escrevo os meus artigos e elaborados todos em cima da Bíblia Sagrada, da história, em cima de várias fontes documentais, está tudo errado. Esses artigos, o Apocalipse que eu prego está errado, porque surgiu esse rapaz, no qual nem nome tem, com essas indagações. E o que eu farei hoje? Além de explicar o Apocalipse 18, eu matarei dois coelhos com um tiro só. Eu irei refutar esse rapaz e ao mesmo tempo explicar o Apocalipse 18. Refutando a primeira indagação desse protestante, ele diz que isso contraria todos os teólogos do mundo. Eu peço para esse protestante, para qualquer protestante, pesquisar no Google mesmo, ou em qualquer outra ferramenta, a respeito, por exemplo, de teólogos preteristas. Por quê? Eu não sou preterista, eu sou um cara que eu prego a verdade, né? O que eu falo é a verdade, eu não tenho rótulo, eu não sou futurista, tribulacionista, pós-tribulacionista, eu não tenho nada dessa porcaria toda, isso aí é coisa de protestante. Mas, por exemplo, você pode procurar teólogos preteristas, que aí você vai encontrar teólogos católicos, teólogos protestantes, teólogos pentecostais, e aqui no vídeo eu disponibilizo alguns teólogos que possuem um pensamento parecido com o meu. Eu não sou preterista, porém
Eu não acredito nessa questão de preterismo no qual Jesus Cristo já tenha voltado e que a segunda vinda e o juízo já tenha acontecido. Eu creio no quê? Que as tribulações ocorreram no século I, lá com os apóstolos, no primeiro século. Agora, eu não creio que Jesus Cristo tenha voltado, porque ele não voltou. Isso é uma coisa que vai acontecer ainda no futuro e é indeterminado. Ninguém sabe o dia. Ninguém sabe o dia, ok? Nem o futurista, nem o preterista, nem o pós-tribulacionista, ninguém, e muito menos a mim. Cabe dizer qual é a data que Jesus Cristo vai voltar, ok? Então, assim, dizer que isso contraria todos os teólogos do mundo já é uma mentira ou uma falta de pesquisa, de estudo. Se o cara pesquisasse um pouquinho mais, ele não iria dizer uma besteira dessas. Vamos então para a segunda indagação do protestante. Ele diz que essa visão no qual eu prego, que Jerusalém é a prostituta da Babilônia, essa visão contraria a Bíblia Sagrada, ou não existe indícios dentro da Bíblia que sustente esta ideia. Então, o que eu farei? Eu irei mostrar, segundo a Bíblia Sagrada, que além de sustentar essa ideia de que Jerusalém seja a prostituta da Babilônia, não sustenta a ideia de que Roma ou a Igreja Católica seja a prostituta da Babilônia. É bem ao contrário da crença desse protestante ou da maioria dos protestantes. Aqui eu vou citar o versículo principal, no qual a própria Bíblia Sagrada e o livro do Apocalipse em questão diz claramente que a prostituta da Babilônia é Jerusalém. Está lá no Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 13. Está escrito assim: seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade que se chama espiritualmente Sodoma e Egito. Aqui ele está falando espiritualmente. Nessa questão espiritual, eu poderia colocar qualquer cidade. Porém, João faz uma afirmação logo em seguida. Aí ele diz assim: e onde o seu Senhor foi crucificado. Então preste atenção. Ele está falando que a prostituta é a grande cidade, que se chama Sodoma, que se chama Egito, isso espiritualmente, ok? Mas quando ele diz que a grande cidade, a prostituta da Babilônia, ela é a cidade onde o seu Senhor foi crucificado, ele não está mais dizendo espiritualmente, ele está afirmando, meus irmãos, só existe uma cidade no mundo que crucificou o seu próprio Senhor. Essa cidade é Jerusalém. Eu também vou provar isso biblicamente. Não tem como Roma ter crucificado o seu Senhor, porque ele teria que ter crucificado, a cidade de Roma teria que ter crucificado o próprio imperador, que no caso era impedido de ser crucificado. Um romano não poderia ser crucificado, tanto que Paulo, que tinha cidadania romana, foi decapitado. Por quê? Por ter cidadania romana, ele não poderia ser crucificado. Continuando, vamos ver, segundo a Bíblia Sagrada, qual é a cidade que se chama Sodoma. Prestem atenção no livro de Isaías, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. O livro diz assim: profecia de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém, no tempo de Osias, de Joatão, de Acás e de Ezequias, rei de Judá. Os inimigos, à vossa vista, devastam nosso país. É uma desolação como a ruína de Sodoma. Sião está só como choupana em uma vinha, como choça em um pepinal, como cidade sitiada. No próprio livro de Isaías, lá no capítulo 3, nos versos 8 ao verso 9, diz assim: Jerusalém, com efeito, ameaça ruína, e Judá se desmorona, porque suas palavras e suas ações se opõem ao Senhor e desafiam os olhares de sua majestade. Sua parcialidade testemunha contra eles. Ostentam seus pecados como Sodoma. Em vez de escondê-los, ai deles, porque causam dano a si mesmo.
E no próprio livro de Jeremias, que também foi outro grande profeta, se eu não me engano, lá no capítulo 23, no verso 14, diz assim: Mas entre os profetas de Jerusalém vi obras ainda mais chocantes, vivendo em mentiras, se aliar com o ímpio, de modo que ninguém liga do mal. Para mim, eles são todos como Sodoma, os seus cidadãos como Gomorra, adúlteros. Então nós estamos vendo aqui os profetas de Jerusalém chamando a própria cidade de Jerusalém de Sodoma. Eu não vi nenhum profeta chamando a cidade de Roma de Sodoma, ou algum apóstolo ou algum outro santo do Novo Testamento, ok? Então, possuímos uma cidade no qual ela é comparada a Sodoma e essa cidade é Jerusalém. Mas o nosso amigo protestante diz que não há indícios nenhum de que a Babilônia do Apocalipse seja a cidade de Jerusalém. E quanto ao Egito? Será que Jerusalém é chamada de Egito dentro da Bíblia Sagrada? Então vamos ver. Ezequiel, lá no capítulo 23, no verso 8, ele diz assim: E as suas prostituições que trouxe do Egito não as deixou. Isso aqui é muito forte. Preste atenção no que o profeta está falando de Jerusalém. Eu vou ler de novo o trecho grifado. Preste atenção. E as suas prostituições que trouxe do Egito não as deixou. Ou seja, depois de tantos anos, tantos séculos, Jerusalém ainda possuía o mesmo costume que os hebreus possuíam quando saíram do Egito. E continuando o verso, eu vou ler todo, né? Nem precisava, mas eu vou ler todo o verso. Ele diz assim: Porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam seus seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impundícias. Preste atenção, gente. Aqui está falando que Jerusalém é adúltera e prostituta, porque se prostituiu com os deuses de outras nações. No caso aqui está fazendo referência ao quê? Ao Egito. E lá no livro de Ezequiel, também no capítulo 23, já no verso 8, diz assim também: Todavia, ela multiplicou a sua prostituição, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Preste atenção à comparação que o profeta está fazendo com os hebreus que saíram do Egito. E é lógico que eles passaram 400 anos no Egito, se prostituíram com os deuses do Egito. E quando eles saíram do Egito, eles trouxeram aquela cultura com eles, ok? Quando Moisés desapareceu no Monte Sinai, o que eles fizeram? Eles fizeram um bezerro de ouro, que era um símbolo lá do Egito, um deus. Eles fizeram um deus igual se fazia lá no Egito. E o problema aqui é que os hebreus, por séculos, continuaram com a mesma cultura. Por mais que Deus enviasse profetas, e esses profetas pregassem a verdade, mostrando que só existia um Deus, e esse Deus não era aquele Deus que eles cultuavam no Egito, mesmo assim, aquela cultura continuava enraizada dentro dos hebreus. E a cidade onde o seu Senhor foi crucificado? Qual é a cidade onde o seu Senhor foi crucificado, segundo a Bíblia Sagrada? Eu vou ler para todos vocês, prestem atenção. Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, nos versos 28 ao 31. Prestem atenção no que o evangelista escreveu. Aqui nós estamos nos referindo
ao momento da transfiguração. E o evangelista escreveu assim: passados uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens. E agora vem. Eram Moisés e Elias. Os moralistas da alma, eles choram quando eles leem este capítulo do Evangelho de São Lucas. Mas continuando no Apocalipse, vamos lá. Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória, e falavam da sua morte, e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Aqui nós estamos vendo Jesus Cristo no momento da transfiguração, e ali naquele momento apareceu Moisés e o profeta Elias, e os dois falavam com Jesus Cristo a respeito da morte dele, que seria em Jerusalém, e não em Roma. E lá no Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 23, não, desculpa, lá no capítulo 13, nos versos 31 ao 33, diz assim: no mesmo dia, chegaram alguns dos fariseus, dizendo a Jesus: sai e vai-te daqui, porque Herodes te quer matar. Disse-lhes ele: ide dizer a essa raposa: eis que expulso demônios e faço curas, hoje e amanhã, e ao terceiro dia terminarei a minha vida. É necessário, todavia, que eu caminhe hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não é admissível que um profeta morra fora de Jerusalém. Caros protestantes, aqui é a palavra de Jesus Cristo. O evangelista descreveu no seu evangelho o que Jesus Cristo pregou. E Jesus Cristo ele diz com todas as letras: é inadmissível que um profeta morra fora de Jerusalém. Ou seja, a cidade onde o seu Senhor foi crucificado é Jerusalém, não é Roma, não é o Vaticano, não é a Igreja Católica, não é outra cidade, não é outro país, não é nenhuma outra igreja. É apenas a cidade de Jerusalém. Concluindo esta parte da indagação do protestante, a Bíblia Sagrada diz e afirma que a Babilônia, ou a prostituta da Babilônia, é a cidade de Jerusalém. Vamos passar agora para a próxima indagação do protestante. Segundo ele, Jerusalém não era a grande cidade, mas segundo a Bíblia Sagrada, Jerusalém é a grande cidade. Eu vou provar a todos vocês. Prestem atenção no que está escrito no Apocalipse, lá no capítulo 27, no versículo 18. A mulher que vistes é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. Eu consigo provar historicamente e biblicamente que Jerusalém era a grande cidade. Presta atenção, por exemplo, no que diz Flávio Josefo. Lá no seu livro, A História das Antiguidades, ele diz assim, ó, a tribo de Benjamim, em cuja partilha estava Jerusalém, deu paz aos habitantes dessa grande cidade, satisfazendo-se em lhe impor um tributo. Eu não vou ler todo o texto, porque senão vai ficar muito comprido esse vídeo. E vamos lá, Flávio Josefo, de novo, em outro lugar ele diz assim: e quando chegou ao alto do monte, contemplou Jerusalém e derramou muitas lágrimas, pois não fazia diferença entre a perda de seu reino e a saída daquela grande cidade que lhe servia de capital. Aqui está Flávio Josefo falando a respeito de Jerusalém
e afirmando que Jerusalém era conhecida como a grande cidade. Em seu livro A Guerra dos Judeus, Flávio Josefo também diz assim: ó, assim encheram Jerusalém de crimes execráveis, de tal modo que aquela grande cidade parecia um lugar público de prostituição. Eu não vou ler o texto todo porque é muito comprido. E também, em um livro único, Flávio Josefo também diz a mesma coisa. Prestem atenção. Quanto isso fosse mesmo verdade, não teríamos tido razão de fazê-lo, pois que, embora os sucessores dos que tinham construído essa grande cidade achassem esse nome odioso, ele parecia horroroso aos que a tinham fundado, mas o ódio que esse autor nos tinha de tal modo o cegou que ele não considerou que a palavra Jerusalém não significa em hebreu o que significa em grego. Flávio Josefo aqui está se referindo a um texto onde ele diz que o nome Jerusalém não foi aceito de um comum acordo por todos, e explicando o real significado da palavra Jerusalém ou não. O importante é que nesse texto ele também cita Jerusalém como uma grande cidade, no qual realmente Jerusalém era conhecida, principalmente nos tempos de Jesus Cristo e na era dos profetas. Todos conheciam Jerusalém como uma grande cidade. E agora, será que a Bíblia Sagrada ela cita Jerusalém como uma grande cidade? Preste atenção no livro de Jeremias, lá no capítulo 22, no verso 1 ao verso 8. Vamos ler. Eis o que me diz o Senhor: desce ao palácio do rei de Judá e lá pronunciarás este oráculo. Muitos pagãos, ao passarem perto desta cidade, uns aos outros hão de dizer: por que assim tratou o Senhor esta grande cidade? Jeremias, no caso, ele está afirmando que Jerusalém era conhecida tanto pelos judeus quanto pelos pagãos como a grande cidade, correto? Então aqui a gente não tem mais o que duvidar, ok? A Bíblia Sagrada ela está se referindo a Jerusalém como a grande cidade. Em nenhum momento a Bíblia Sagrada cita Roma ou a Igreja Católica ou qualquer outra cidade como sendo a grande cidade, apenas Jerusalém. E a cidade que reina sobre os reis da terra? Qual cidade reina sobre os reis da terra? Nesse caso, novamente, nós vamos ter que entender que o termo terra para os hebreus não era exatamente o planeta Terra, e sim era um território. E no caso dos hebreus, o termo terra era usado praticamente para a terra dos hebreus, o território onde eles habitavam. Então vamos ver se realmente Jerusalém ela reinou sobre os reis da terra. Preste atenção aqui no livro de Josué, lá no capítulo 11, no versículo 23. Ele diz assim: conquistou, pois, Josué toda a terra. Josué conquistou toda a terra. Por um acaso, Josué ele conquistou todo o planeta? Não, ele conquistou apenas Israel. Naquele momento, ele conquistou apenas Canaã, correto? E continuando o texto, ele diz assim: como o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a em herança a Israel, repartindo-a segundo suas tribos. E a terra repousou da guerra. E no mesmo livro, ali no capítulo agora 12, Josué lhe diz assim: estes são os reis da terra que Josué e os israelitas derrotaram aquém do Jordão. Eu não vou ler aqui todos os reis, é lógico, são ao total 31 reis. Então, esses são os reis da terra. Porque Josué, quando ele conquistou a terra de Canaã, ele conquistou a terra em cima de todos esses reis, que ao total eram 31 reis, ok? Então, esse foi o sentido territorial, o sentido material da questão, mas tem o sentido espiritual, no qual Jerusalém ele reina sobre os reis da terra,
ok? De uma maneira espiritual também, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Preste atenção no que diz Mateus. Lá no capítulo 5, no versículo 34 ao 35, ele diz assim: Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E preste atenção também no que diz lá no Apocalipse, no capítulo 15, no versículo 3. Cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus dominador, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Estes dois versos aqui, eles se completam porque no primeiro verso ele diz que Jerusalém é a cidade do grande rei. Quem é esse rei? É Deus, ou Jesus Cristo, que é Deus. E lá em Apocalipse ele diz que esse rei é o rei das nações, ou seja, o rei de Jerusalém, ele era soberano sobre todos os outros reis de todas as nações. Então, se o termo terra, nesse caso, fosse exatamente o que o protestante acredita ser, ou seja, o planeta Terra, também Jerusalém seria a cidade que reina sobre os reis da terra. Por quê? Porque Jerusalém é a cidade do grande rei e esse rei é soberano sobre as nações. E para complementar esses dois versículos, eu vou citar também o Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 5, onde diz assim: E da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue. Então, o que acontece? No sentido espiritual, Jerusalém era uma cidade que era superior a qualquer outra cidade, seja ela dentro de Israel, seja ela fora de Israel. Por quê? Jesus Cristo era o rei de Israel. Jesus Cristo, por sua vez, era o rei de Jerusalém, certo? Jesus Cristo é Deus e a própria Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo era soberano sobre todos os outros reis, ok? Sendo ele soberano sobre todos os outros reis, a cidade no qual ele era rei também era soberana sobre todas as outras cidades. Isso é uma questão assim, bem simples. Agora vamos falar sobre a questão de Jerusalém ser a cidade odiada por Deus. Na verdade, assim, Jerusalém ela nunca foi odiada por Deus. O Apocalipse também não diz que a Babilônia era odiada por Deus. Muito pelo contrário, a Babilônia ela recebeu um castigo por ser a cidade amada por Deus. O problema é que a cidade amada por Deus se voltou contra o seu Deus. Por isso ela recebeu um castigo. Eu vou citar um exemplo aqui bem material. Um pai, ele ama o seu filho, porém, se o seu filho erra, ele castiga o seu filho. Ele castiga o seu filho por quê? Porque ele odeia o seu filho? Não, ele castiga o seu filho porque ele ama o seu filho. E ele quer que o seu filho aprenda com aquele castigo. Assim também foi com Jerusalém. Deus, ele não odeia Jerusalém, ele nunca odiou, pelo contrário, ele sempre amou Jerusalém. O Apocalipse também não diz que Deus odiava Jerusalém ou odiava a Babilônia, e sim que Deus iria dar um castigo para aquela cidade. E prestem bem atenção no que está escrito lá no versículo que ele citou, ok? O versículo diz assim: Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Realmente eu não consegui observar neste versículo onde é que Jesus Cristo odiava Jerusalém ou odiava a prostituta da Babilônia. Aqui nesse versículo está se referindo apenas ao castigo que ela iria receber pelos crimes que ela cometeu, é lógico.
Mas vamos continuar e ver se a Bíblia Sagrada diz alguma coisa sobre Jerusalém receber algum castigo. Então preste atenção, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, nos versos 20, 21 e 22. Jesus Cristo ele diz assim: quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, então sabereis que está próxima sua ruína. Os que então se acharem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque estes serão dias de castigo, para que se cumpra tudo o que está escrito. É impressão minha ou Jesus Cristo está profetizando um castigo para a cidade de Jerusalém? Está na Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Lucas. Ou Lucas era um grande herege e escreveu uma grande heresia, ou Jesus Cristo estava totalmente caindo em devaneios, porque Lucas descreveu em seu evangelho as palavras de Jesus Cristo, que por sua vez também foi escrito no evangelho de São Mateus e no evangelho de São Marcos. Então existe um acordo aí, alguma coisa em comum entre os três evangelhos e todos narram o mesmo fato. Volto a repetir: o fato de Deus amar a cidade de Jerusalém não dá o direito a essa mesma cidade de cometer seus crimes, assim como ela cometeu durante todos os séculos. Jerusalém, por todos os séculos, ela se prostituiu com outros deuses, ela matou todos os profetas, perseguiu os apóstolos e crucificou o seu próprio Deus. Realmente, o fato de Deus amar essa cidade não tira dela os seus pecados, os seus crimes e tudo o que ela cometeu. Eu vou mostrar agora no próximo slide os crimes que ela cometeu, e esses crimes, na verdade, foram narrados pelo próprio Jesus Cristo. Presta atenção no que está escrito lá no Apocalipse, no capítulo 17, lá no versículo 6. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. E esta visão encheu-me de espanto. No mesmo livro, no Apocalipse, no capítulo 13, lá no versículo 24, diz assim: foi em ti que encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados na terra. Preste atenção nessa parte grifada. Todos aqueles que foram imolados na terra. Olha, termo terra. Aí preste atenção no que Jesus Cristo vai falar lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23. Preste atenção. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornais os monumentos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Então Jesus Cristo, ele está falando que os antepassados daqueles fariseus mataram todos os profetas de Israel. E continuando, ele diz assim: testemunhais assim contra vós mesmos que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Então, aqueles fariseus eram os filhos daqueles que mataram todos os profetas em Israel. Precisa de um crime maior do que esse para receber um castigo? Precisa, porque eles continuaram matando, preste atenção. Acabai, pois, de encher a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis ao castigo do inferno? Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Aqui ele já está falando dos fariseus, não está falando mais dos seus pais.
Ele já está, Jesus Cristo, ele já está prevendo o futuro ali. Os apóstolos sendo perseguidos, os apóstolos sendo exilados, ok? O martírio de Santo Estevão, Tiago, Tiago Maior, Tiago Menor, todos eles que morreram ali em Jerusalém. E continuando, Jesus Cristo ainda diz: persegui-lo-eis de cidade em cidade, para que caia sobre vós todos o sangue inocente derramado sobre a terra. Preste atenção no termo terra. Lá no Apocalipse, ele está dizendo todos aqueles que foram imolados na terra. E aqui Jesus Cristo está profetizando um castigo para Jerusalém, dizendo: para que caia sobre vós todos o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre esta raça. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Pois bem, a vossa casa vos é deixada deserta. O protestante que lê um texto desse e não entende o Apocalipse, para tudo, muda de religião, vira budista, vira islâmico, vira qualquer outra coisa, menos cristão, porque ele não vai entender nada. O texto de São Mateus é bem claro, Jesus Cristo dizendo a respeito da cidade de Jerusalém, o porquê essa cidade iria receber um castigo. Jesus Cristo é bem claro, Jerusalém matou todos os profetas, iria matar também os apóstolos, ok? Porque os apóstolos que foram mortos fora de Jerusalém, ou eles foram entregues aos romanos pelos judeus, ou eles foram exilados. Eles tiveram que fugir de Jerusalém e é lógico, eles caíram nas mãos dos romanos, entendeu? Então Jerusalém ela é culpada pela morte de todos os apóstolos. Os primeiros ali, Santo Estevão, São Tiago, o irmão de São João, Tiago também, o justo, todos eles foram mortos dentro de Jerusalém. Aqueles que não foram mortos, eles foram exilados ou foram entregues aos romanos. O caso de São Paulo, por exemplo, São Paulo ele foi entregue aos romanos e lá em Roma ele foi decapitado. No caso de Pedro, Pedro foi exilado, teve que fugir de Jerusalém. E depois de toda a caminhada de Pedro, ele acabou sendo crucificado em Roma. Então, assim, aqueles apóstolos que não foram mortos pelos judeus, eles foram mortos por causa dos judeus. Então, Jerusalém ela é culpada pelos crimes que ela cometeu. Esses crimes eram a morte dos profetas, a morte de Jesus Cristo e a perseguição e a morte dos apóstolos. Se você voltar e ler o versículo novamente que eu citei do Apocalipse, você vai ver que a grande cidade ela foi culpada pelo sangue dos profetas e dos mártires de Jesus Cristo. Ou seja, ela foi culpada, ela foi condenada pelo sangue dos mártires e dos profetas. E assim ela receberia um castigo por isso. E Jesus Cristo, por sua vez, ele fala claramente que essa cidade é Jerusalém. A cidade que matou os profetas iria matar os santos apóstolos. E, historicamente, isso foi comprovado. Porque tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém durante as tribulações, durante a destruição do templo, isso ficou marcado na história. E nos primeiros séculos aquilo ainda era muito recente. E todos os padres da igreja, né, todos os cristãos, eles passavam de geração para geração o que tinha acontecido durante as tribulações do Apocalipse. E Eusébio de Cesareia ele escreve sobre isso. Ele diz lá em História Eclesiástica assim: também o povo da igreja de Jerusalém
por seguir um oráculo enviado por revelação aos notáveis do lugar, receberam a ordem de mudar de cidade antes da guerra, ou seja, antes da destruição do templo. A maioria dos cristãos ali, eles fugiram de Jerusalém. Antes um pouco eles foram exilados, e os que ficaram, eles fugiram de Jerusalém. Porque Jesus Cristo diz, né, fujam para os montes, né? Estava profetizado isso. E continuando o que Eusébio escreveu, ele diz assim: e habitar certa cidade na Pérea chamada Pela. Tendo os que creram em Jesus Cristo emigrado até lá desde Jerusalém, a partir deste momento, como se todos os homens santos tivessem abandonado por completo a própria metrópole real dos judeus e toda a região da Judéia, a justiça divina alcançou os judeus pela iniquidade que cometeram contra Cristo e seus apóstolos e apagou dentre os homens toda aquela geração de ímpios. Então, assim, biblicamente, Jesus Cristo diz que Jerusalém iria pagar por seus crimes. Esses crimes foram a morte dos profetas, a própria morte de Jesus Cristo e a perseguição apostólica, correto? E aqui nós temos aqui um grande historiador, Eusébio de Cesareia, descrevendo a mesma coisa que se cumpriu em Jerusalém durante a destruição do templo. Agora vamos para outra indagação do nosso amigo protestante, onde ele diz assim: a Babilônia estava sentada como rainha e Jerusalém não estava sentada como rainha, segundo ele. E ele cita o versículo lá do Apocalipse capítulo 18, onde diz assim: na mesma proporção em que fez ostentação do seu luxo, dá-lhe em tormentos e prantos, pois ela disse no seu coração: estou no trono como rainha, e não como viúva, e nunca conhecerei o luto. Segundo ele, esse versículo não pode ser ligado a Jerusalém. Como Jerusalém estava sentada como rainha? Isso é porque ele não leu a Bíblia Sagrada, no qual ele diz ser a única fonte de fé dele. Preste atenção no que está escrito lá no livro de Lamentações, no capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Preste atenção. Como está abandonada a cidade tão povoada? Assemelha-se a uma viúva. Lá no versículo do Apocalipse diz que ela era rainha, né? Ela acreditava, a cidade acreditava ser uma rainha, tá? E nunca conheceria o luto, não seria uma viúva. Isso, na verdade, seria uma contradição, porque depois das tribulações, essa cidade iria perder sua realeza e iria ser uma viúva, sim. Então preste atenção no que está escrito aqui, o que Jeremias escreveu em Lamentações. Como está abandonada a cidade tão povoada? Assemelha-se a uma viúva. E lá no Apocalipse diz que ela nunca veria o luto. A grande entre as nações, olha aqui de novo a grande cidade, né? E continuando, Jeremias diz: rainha entre as províncias. Como que ela não era a rainha? Rainha entre as províncias. Ficou sujeita ao tributo. Será mesmo que protestante ele lê a Bíblia Sagrada? Porque se ele lesse, ele não cometeria tanta heresia. Ele não cometeria tanta burrada como essa. O cara falar que Jerusalém não era a rainha, não era conhecida como rainha, não estava sentada como a rainha, como se ela era conhecida como a própria esposa de Deus. Jerusalém era conhecida como a cidade de Deus. Ela tinha sua realeza. E o próprio profeta Ezequiel ele diz isso no capítulo 16, no versículo 13, preste atenção. E assim fostes ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino e de seda, e de bordados, nutriste-te de flor, de farinha e mel e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares à realeza.
Está aqui como que Jerusalém não era rainha, como ela não estava sentada como rainha. Bem, esse vídeo ficou um pouco extenso, é lógico, né? Foram várias indagações do nosso amigo protestante. E eu consegui provar, biblicamente, historicamente, que Jerusalém, ela era, sim, conhecida como a cidade que reina sobre os reis da terra. Ela era a grande cidade. Ela não era odiada por Deus, ela era amada por Deus, mas recebeu o seu castigo por ser amada por Deus. Ela estava sentada como rainha e ficou uma questão ainda em haver. Ainda ficou uma questão sobre a indagação do protestante, na questão de que a Babilônia nunca mais iria se reerguer. É lógico que Jerusalém ainda existe, mas essa Jerusalém não é a Jerusalém dos tempos dos apóstolos, que os profetas conheceram. Aquela Jerusalém que era temida por outros povos, que todo mundo sabia que existia um Deus, que esse Deus era soberano sobre as nações. Essa Jerusalém não é mais aquela Jerusalém que tinha um templo. E esse templo era admirado por outras nações, ok? O que restou daquele templo foi apenas um muro chamado o Muro das Lamentações. E, enfim, o nome já diz tudo, né? Lamentamos o que aconteceu com Jerusalém, ela nunca mais se reergueu mesmo, ok? A cidade continua lá, mas os judeus não são mais aqueles judeus, né? O judaísmo não existe mais daquela forma que existia, e, enfim, o templo nunca mais irá se reerguer, porque Jesus Cristo mesmo profetizou que o único templo que iria ser reconstruído era o seu próprio corpo. Este corpo é o corpo místico de Jesus Cristo, né, que é a própria igreja. E, enfim, Jerusalém continua lá, mas não é aquela Jerusalém que os apóstolos conheceram e que os profetas conheceram. E assim eu termino mais um vídeo. Paz e bem a todos. Esperem os próximos vídeos, que eu estarei abordando outros temas a respeito do Apocalipse.